listen to me now. A belief is a feeling of certainty about what something means. You can feel certain about something that's not true, and it'll control you. So our beliefs control what we think, what we feel, what we see, what we experience. And we all have some limiting beliefs. But whatever belief you have, it controls you. Whether you believe you can or whether you believe you can't, you're right. Bora lá, vamos começar. Eu já quero compartilhar com vocês esse tema. Jéssica, esse tema eu não sei nem para onde vai. Você que já é meu aluno do Método CIA já sabe um pouco sobre esse tema. Você que é meu aluno do CIA Evolution sabe bastante sobre esse tema, até porque o CIA Evolution acompanha as decisões em tempo real. E a gente tem decisões de um dos membros do CIA Evolution que está se destacando muito, que é o Almir, no Tribunal do Amazonas. Ele está tendo bastante procedência de RCC. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os pontos dessa ação, tá? E não esquece de tocar no botão de gostei aqui e se inscrever no canal do YouTube, que eu quero todo mundo inscrito nesse canal, porque quando tiver novos vídeos, quando a gente trouxer vídeos para vocês assistirem ao vivo, vocês vão receber o lembrete, tá certo? Então, bora lá. Bora lá, bora lá. Outro ponto e detalhe, que esse juiz foi pontual na análise, e você também tem que ser pontual e criterioso para impugnar a contestação. No referido contrato, observa-se a taxa de juros, mas não há detalhe que demonstre de maneira clara a forma de cobrança do cartão consignado, o modo de execução contratual, tampouco informação acerca do seu prazo final, razão pela qual a parte consumidora foi induzida a pensar que se tratava de um empréstimo consignado propriamente dito, com a cobrança de taxa de juros próprias desta espécie contratual. E aí, ele completa, nesse contexto, na prática, ainda que haja nos autos, olha o detalhe, veja que você tem que estar preparado para isso. Ainda que tenha um contrato assinado pelo consumidor, tem que ter ali informações claras. E ele diz aqui, ainda que haja nos autos o instrumento contratual assinado de forma eletrônica pela parte consumidora, não estão claras informações quanto ao início e o fim das parcelas e o valor de cada uma, inexistindo exposição adequada acerca do pactuado. Tampouco há explicação de como seriam realizados os cálculos e a renovação das parcelas. Veja que esse juiz ele foi bem pontual. Então, você que está aqui assistindo já essa aula, de forma ao vivo, de forma gravada, seja o horário que você está assistindo de manhã, de tarde, de madrugada, pega esse detalhe, já pega esse ponto específico. Porque você já pode pedir na sua petição inicial que o banco, ele mostre que o contrato assinado, de fato, tem informações claras do início, do fim das parcelas, o valor de cada parcela específica, que ele mostre como é que seria feito esses cálculos, como é que, de fato, ele mostre como é a renovação das parcelas, é o detalhe. Pega esse detalhe, porque isso vai mostrar que você tem domínio do conteúdo e você sabe o que está alegando na sua inicial, tá bom? Por mais juízes assim, pois é, Tatiana, esse juiz, ele é incrível, eu também virei fã dele, tanto é que todas as decisões que ele faz, ele é relator, eu vou ler porque ele sempre dá uma aula, né? Então, bora lá. Outro ponto, para além disso, apesar da apresentação, deixa eu até ver aqui, apesar da prestação do instrumento contratual, percebe-se que não foram juntados, olha isso, fatura do suposto cartão de crédito e comprovante de disponibilização dos valores, o que não é suficiente para presumir a vontade da consumidora para a realização de contrato de cartão de crédito consignado. Não há elementos indicativos de que a autora tinha acesso ao suposto cartão de crédito, tampouco que teria realizado compras a evidenciar que ela tinha ciência de que sobre a modalidade da contratação. Preste atenção, você que está aqui, agora. A gente vai dormir na corda, preste atenção para todo mundo, tá? O que é que eu quero que você entenda? O cliente ideal para a sua ação de RMC e RCC, que eu digo que RCC é irmão do RMC, então você já sabe disso, tá? Quando tem utilização do cartão, tem que ter cuidado com a estratégia e como você vai argumentar isso para o juiz, tá? Tem que ter cuidado com esse detalhe, porque quando você argumenta que o cliente ele usou o cartão, o juiz já vê com outros olhos, porque ele entende que o cliente tinha ciência do produto, da modalidade contratada. Se desbloqueou o cartão e utilizou para compras e serviços, entendeu a modalidade da contratação daquele cartão. Agora, se o cliente, de fato, ele não chegou nem a usar, não desbloqueou, não recebeu nem cartão físico na casa dele, você consegue comprovar que ele queria um empréstimo consignado. Por quê? Porque ele não evidenciou a ciência da modalidade contratada, ou seja, ele não validou aquela ciência daquele cartão para compras e serviços. É esse detalhe mais importante das ações de RMC e RCC. O cliente ideal é aquele que não utiliza o cartão. Então, você que está aqui assistindo essa aula, aqui no YouTube, você que está gostando dessa aula, já me disse se está gostando ou não, já quero saber, já faz o quê? Dá o likezinho dizendo que está gostando da aula, que eu quero que mais pessoas, tá, cheguem a esse conteúdo e atuem de forma correta no nicho do direito bancário, com prática, com detalhe e sendo o melhor nas ações do nicho do direito bancário. Bora lá, vamos embora que eu vou trazer agora mais detalhe dessa análise aqui, dessa contratação. E,
Outro ponto importante, esse é a dica de ouro que eu quero trazer para você aqui, já nessa aula, que muita gente sabe que eu adoro trazer dica estratégica prática, é o detalhe. É o detalhe que você se torna bom. Preste atenção. Sobre o tema, este tribunal, o Tribunal de Alagoas, tá, possui um entendimento firmado que, para restar comprovada a regularidade do contrato de empréstimo consignado, é imperioso que se demonstre a efetiva disponibilização dos valores para o consumidor, o que se faz pela juntada das respectivas ordens de pagamento, o TED, entre os bancos. Então, veja, esse advogado, ele poderia até ter abordado a inicial dele como sendo uma fraude. Por quê? O cliente não chegou nem a receber o TED. Esse caso específico, o cliente não recebeu nenhum valor na conta dele. Então, sim, de fato, poderia alegar uma fraude. Porém, o cliente, ele chegou dizendo ao advogado, ó, eu realmente queria um empréstimo. E eu fui lá contratar o empréstimo, sendo que eu não recebi nenhum valor e está tendo desconto aqui. E ele foi sábio, ele trouxe realmente a informação na petição, dizendo que o cliente, de fato, ele queria um empréstimo, mas não chegou na conta, não desbloqueou o cartão, não utilizou o cartão, e mesmo assim, continua descontando num contra-cheque dessa cliente, dessa consumidora. Então, você também tem que ver se na contestação do banco ele vai apresentar o TED. Jéssica, o banco apresentou o TED. Tem alguma saída? Tem. Doutores, doutoras. Quando o banco apresentar o TED, existe uma impugnação específica, tá? E essa impugnação, deixa eu dar o mérito a quem eu devo dar. Dr. Wellington, do CIA Evolution, ele criou uma tese incrível para impugnar o fundamento do TED trazido na contestação. Quem é CIA Evolution tem esse argumento do TED, para você ter noção, o que foi que o Wellington conseguiu desenvolver, mostrar e validar com decisões já. Que o TED apresentado, às vezes, não é relacionado àquele produto e serviço que está sendo descontado no contra-cheque do cliente. Olha que legal. Impugnou até o TED. Então, você que está recebendo, que viu a contestação e tem lá o TED, impugna também. Impugna da forma correta. Tá certo? Mostra que, de fato, existe algum detalhe ali que o banco comprova que aquele TED é referente ao cartão-benefício, é referente àquela numeração daquele contrato. Pegue no detalhe. Simbora? Tô vendo aqui o chat, vocês buscando aqui, ó. Nesse caso, deve primeiro buscar esses contratos e a comprovação do TED pelo banco, antes de distribuir a ação. Elaine, oi, doutora Elaine. Doutora Elaine, é importante no RCC pedir, de fato, o contrato. Mas muitos casos de RCC, cartão-benefício, na prática, hoje aqui no nosso escritório, a gente está percebendo que está tendo uma dificuldade muito grande do banco trazer esses contratos de forma administrativa. O que eu, Jéssica, estou fazendo no meu escritório? Notificação extrajudicial com recebimento de AR. Se ele não trouxe, eu reforço na minha petição inicial, até porque eu preciso alegar pontos específicos, tá? Se eu não tenho acesso a esse contrato, eu não consigo trazer os detalhes. Eu posso entrar com ação dizendo que o cliente não reconhece, o cliente não desbloqueou, até porque o cliente pode validar que não desbloqueou, não usa o cartão. Esse fundamento eu posso trazer. Mas quando eu não tenho contrato, eu não posso bater nas quantidade de parcelas, na taxa de juros, como é a amortização real do saldo devedor. Esses detalhes eu não consigo ter essa minúcia. Então, eu só tenho essa minúcia se eu tiver o contrato, tá? Mas não quer dizer que eu vou deixar de entrar com a ação do cliente. Eu vou mostrar para o juiz que eu solicitei administrativamente, não tive resultado, não tive retorno, por isso que eu estou acionando o judiciário para poder buscar, de fato, tá, as informações detalhadas desse contrato que meu cliente não reconhece, não desbloqueou, e por isso requer que tire esse desconto da fonte pagadora. E, ó, quem é meu aluno já sabe que a gente tem um plus na manga. Eu não vou falar porque aqui é uma aula do YouTube liberada para todo mundo, mas nós temos uma carta na manga. Que essa carta na manga, você consegue já ajudar o seu cliente consumidor com as ações de RNC e RCC para já tentar tirar esse desconto no próximo mês. Olha que informação privilegiada. Mas só quem é aluno CIA Evolution, método CIA e da nossa pós-graduação tem acesso a esse conteúdo. Por que, Jéssica, tu está dizendo isso? Porque foi uma nova estratégia desenvolvida aqui no meu escritório, validado no meu escritório, validado já por alguns alunos meus, que conseguimos fazer um procedimento administrativo que consegue reverter aí os descontos e tirar da fonte pagadora. Incrível, né? Pois é, bora lá, vamos embora. A notificação, Adolaide, eu faço a notificação através dos correios. Na época dos maias, incas, sabe aquela época bem físico mesmo, com recebimento de AR, procuraçãozinha assinada. Eu faço assim, porque meus clientes, eles são bem específicos. Então, eu faço dessa forma. Não quer dizer que você não possa fazer, por exemplo, fazer uma denúncia no consumidor.gov, no Banco Central, no Bacen, possa fazer no Procon, você pode fazer várias formas administrativas. Hoje, o que eu percebo que está tendo mais resultado é a notificação extrajudicial, até porque eu faço meio que uma petiçãozinha mostrando se ele não trouxer as punições e eu anexo isso na minha petição inicial. E aí, eu peço até uma condenação lá na frente, porque o banco está me fazendo acessar o judiciário para buscar um contrato no qual o cliente ele tem direito a ter acesso a esse contrato. É o detalhe. Então, eu forço provas. Eu quero provas para mostrar para o juiz, ó, excelência, eu fiz tudo. Mas, infelizmente, o banco não está me ajudando. Então, pune ele, porque ele não me apresentou o contrato. Quando chegar a contestação, ele vai apresentar o contrato. Aí, quando eu for impugnar, eu peço uma condenaçãozinha ali para mostrar que o banco, ele age de má fé, fazendo com que o consumidor, ele vá ao judiciário para ter acesso a informações que ele tem direito. Entenderam isso? Todo mundo pegou esse detalhe? Simbora. E, ó,
compartilha essa aula. Diz aí se está gostando dessa aula, que eu já quero saber, porque toda terça você tem um encontro comigo aqui para fazer essas análises práticas e aprender mais a prática real, o que você pode melhorar, quais são os melhores argumentos e como os tribunais vêm se posicionando. Já presta atenção, RCC, não temos muitas decisões porque é novo, tá? É de 2022, Jéssica? É novo? É sim, porque o que reflete nos clientes é depois de 2 anos. Então, a gente vem para 2024, 2025, o reflexo dessas ações, certo? Simbora, meu povo, que falta só uns detalhes aqui para eu trazer para você, e o tempo está correndo, porque esse tema é realmente mais complexozinho. O que é que eu vou fazer agora de análise dessa jurisprudência? Essa jurisprudência ela é incrível, tá? Ela é bem específica e ele deu uma aula literalmente. Quais foram os erros praticados pelo banco nesse caso? A ausência de transparência contratual, o contrato ele não detalhava adequadamente as condições de cobrança, prazos, saldo devedor ou quitação, não comprovação do crédito ou uso, falta de provas de disponibilização do valor ou do uso do cartão pelo consumidor, imposição de cláusulas abusivas, venda casada e cobrança perpetuada sem informações claras, violação à boa-fé objetiva, aos direitos básicos do consumidor, gerando danos morais e materiais. E o que fez com que essa ação ela fosse favorável procedente para a consumidora. Nesse caso aqui, foram esses argumentos. A garganta já? Simbora. Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, inciso 3º, direito à informação adequada e clara. Artigo 31 e 36, transparência e probidade de publicidade enganosa, proibição de publicidade enganosa. Artigo 39, inciso 1, veração de venda casada. Artigo 42, parágrafo único, devolução em dobro do valor pago indevidamente. Artigo 51, inciso 4, nulidade de cláusulas abusivas. Artigo 54A a 54G, prevenção ao superendividamento. Então, ele trouxe vários tópicos aí, fundamentando no Código de Defesa do Consumidor. E traz o Código Civil, artigo 944, indenização proporcional ao dano, súmula 297, que a gente sabe que ela tem que estar em todos os nossos processos de direito bancário. E trouxe algumas jurisprudências em casos similares de RCC, para mostrar que já tem decisões favoráveis. Então, isso mostra para o juiz que já outros juízes estão tomando decisões favoráveis com o mesmo embasamento. Por isso que é tão importante você, advogado, trazer jurisprudência. Não ignore as jurisprudências na sua petição inicial. Tá certo? Não ignore, por favor. Combinado? Pedidos que reforçaram a procedência. Declaração de nulidade das cláusulas abusivas do contrato RCC. Devolução em dobro dos valores descontados, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais. Indenização por danos morais. Infelizmente, o Tribunal de Alagoas está dando indenização de R$1.000. Mas pelo menos está dando, né? Pior o tribunal que não dá nenhum dano moral. Já é algum detalhe. Certo? Suspensão imediata de qualquer desconto sobre o benefício ou salário relativo ao contrato em questão. Condenação do banco ao pagamento de custos processuais e honorários advocatícios. Qual a conclusão dessa jurisprudência? A conduta do banco caracteriza prática abusiva, má-fé objetiva e violação do dever de informação, que perpetuou uma dívida sem transparência nem possibilidade real de quitação. A simples apresentação do contrato não prova ciência plena do consumidor sobre a modalidade e o ônus contratados, com a procedência integral dos pedidos formulados na inicial em favor da parte autora para a proteção da dignidade e dos direitos do consumidor. Em cima disso, em cima dessa jurisprudência, eu criei um tópico para responsabilizar o banco, que esse tópico, tá? Eu vou trazer detalhadamente para você que tem acesso a todas tem acesso à minha plataforma do curso. Lá você vai ter esse material e vai ter direito a esse tópico, que é um tópico que eu trago a responsabilidade do banco pela ausência de informação adequada na oferta do produto. E aí eu falo do RCC, eu falo dessa ação, eu falo que existe até no Tribunal de Alagoas, tá? Uma decisão específica que fala muito bem da lei do superendividamento, que falta aí informações adequadas. E aí eu trago um tópico para trazer dentro da sua petição inicial. Jéssica, só em Alagoas que tem essa decisão assim? Não. Por ser RCC, ela é recente, existem alguns tribunais que ainda não têm nenhuma jurisprudência, a gente não tem posicionamento ainda. Por isso que meu objetivo, por isso que eu estou aqui, para fazer com que você, que está aí do outro lado assistindo essa aula, você aplique da forma correta, você faça jurisprudência aí no seu tribunal e mostre que o consumidor está sendo lesado por mais um tipo de cartão benefício, por mais um tipo de cartão consignado. Ou seja, o RCC é o irmão do RMC, é igual. O que muda são algumas peculiaridades na obrigatoriedade na contratação antes, durante e depois. E isso você tem de forma declarada, forma específica, na própria instrução do INSS, que fala detalhadamente cada ponto. Então, você que está aqui, você que é advogado e que quer atuar no nicho do direito bancário, sabe que essa ação ela vai começar a chegar com mais... vai ter mais demanda, de fato, agora, final de 2025, começo de 2026. Porque a partir de agora é que vai ter aí mais ocorrência, tá? De contratação de forma errada, contratação de forma fraudulenta, já fica a dica aqui para todos os advogados. Dá uma analisada no seu cliente que é do INSS, que é aposentado pensionista. Por quê? Vamos e convenhamos. Estamos aí acompanhando toda a fraude do INSS. E eu posso dizer para você de forma bem segura, existe fraude contratual na contratação do RCC e do RMC também. Então é mais um argumento aí para você buscar e correr atrás. Agora me conte,
Gostou dessa análise da aula de hoje de RCC?